aqui se estamos ao vivo. Um momentinho. Eu acho que chegou esse momento. Vamos ver aqui se atualizou no YouTube. Chegou! Meus amores, minhas amoras, muito boa noite. Sejam todas, sejam todes, sejam todos muito bem-vindos ao Feminivinho. Sim, 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 sim. Feminivinho com uma programação diferente, sem a Tatiana essa semana, mas toda trabalhadora precisa de seu momento de paz. E é esse o momento que a Tatiana está tendo. A Tatiana está descansando e nós estamos aqui fazendo a missão da semana. Então, você que está chegando agora, senta o dedo no like, se inscreve no canal, se inscreve também no Feminivinho, vai lá no Instagram do Feminivinho, segue, porque hoje vai ser uma noite bafônica. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de resistência, né? Hoje nós estamos comemorando, né, aqui simbolicamente o centenário da trajetória, da obra, né, de Paulo Freire, desse momento de aproximação nosso, né, com uma pedagogia libertadora. E aí a questão que fica é 100 anos de Paulo Freire e o que o Brasil não leu? Para a gente poder explorar um pouquinho desse tema de hoje, eu convidei a maravilhosa, a cheirosa, a solidária, a afetiva Elisa Caetano. Elisa, seja bem-vinda. Mais uma vez, né? Vamos desterritorializar o Feminivinho. O Feminivinho é de todas, de todos, de todes. Então, muito bem-vinda. Antes de você falar, vamos dar uma boa noite para esse povo maravilhoso. Carmen Miranda, muito boa noite, que bom vê-la. Boa noite, Maria Verônica. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Flávia. Minha gente, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Bom, nada mais, né? Vamos trazer essa maravilhosa para poder falar. Elisa, querida, seja bem-vinda. Conta um pouquinho mais essa sua aproximação aí com Paulo Freire e por que nós estamos aqui comemorando hoje esses 100 anos. Muito boa noite, meu amor. Boa noite, Raniele. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo essa noite. Bom, por que celebrar, né, o Paulo Freire? Por que celebrar o seu centenário, né? Com imenso prazer, né, que eu estou aqui hoje falando com vocês. Quero até levantar aqui um brinde para o Feminivinho, ó, e um brinde aos 100 anos de nascimento do Paulo Freire, né? E por que, né, celebrá-lo? Por que é tão importante celebrá-lo aí nesse momento, né? Nesse momento que a gente tem vivido, que a gente se solidariza com todos e todas que estão, todas as famílias que estão enlutadas, né, em decorrência da Covid-19 também. Já de antemão deixo aqui a minha solidariedade. E Paulo Freire ele se torna tão atual nesse sentido, porque ele já dizia, né, que ele era uma criatura que havia amado todos os seres, né, todos os animais, todas as gentes. Então, eu acho que nesse momento em que a gente carece, né, de sentimentos de empatia, amor, solidariedade, né, eu acho que nunca se fez tão importante assim falar desse pedagogo, desse filósofo da educação que nós temos aí. E é por isso que é tão importante e satisfatório para mim estar aqui essa noite com vocês. Meu amor, eu quero comentar uma coisinha aqui, porque todo mundo sabe, quem já acompanha o Feminivinho aqui há algum tempo, sabe que eu sou professor, que a Tati é professora, a Elisa também é professora, sofressora, às vezes, né? A gente tenta não ser sofressor, mas muitas vezes a gente acaba sendo. E nós estamos passando por um momento, Elisa, em que as narrativas estão muito em jogo,
mais do que nunca, estão muito em jogo. Paulo Freire, ao mesmo tempo, é lembrado dentro do estudo crítico, da tentativa de transformação da educação, mas, ao mesmo tempo, ele é capturado, né, por assim dizer, por forças estranhas que querem trazer o velho, que querem deixar o Brasil a partir do atraso, né? A primeira coisa para a gente poder estabelecer esse diálogo, eu acho que é um pouco entender, né, quem é o Paulo Freire. Porque Paulo Freire ele está mergulhado nesses dois discursos. O discurso da transformação o discurso da transformação social, o discurso da pedagogia da libertação, né, da transformação do chão de sala, da transformação do pensamento crítico, mas ele também é narrado como alguém, é quase um bicho-papão comunista, né? Como diriam aquelas pessoas da década de 60, aqueles golpistas da década de 60. Quem é esse cara? Por que a gente não conhece? Fala aí um pouquinho sobre isso. Então, Ranieri, é lamentável mesmo que nesse contexto, né, atual, a gente tem aí uma disputa de narrativas onde tenta silenciar, né, o Paulo Freire ou desvalorizá-lo e desvalorizar a sua obra, né? Então, a gente pensar, né, a importância de Paulo Freire para nós em que sentido, né, que ele está presente na vida de todas as gentes, aí nesse sentido, principalmente de nós que lutamos por igualdade, por uma vida com mais, como ele mesmo dizia, né, com mais boniteza, né, com mais amor. Então, isso, de repente, soa estranho para essa direita que hoje se faz presente na nossa sociedade. Até porque essa direita ela não tem condições, ou muitas vezes ela se sente, digamos, desconfortável em lidar com as diferenças. Né? E nesse sentido, o que é lidar com essas diferenças? Né? É a abertura a uma relação dialógica. E eu acho que esse é o grande ganho, né, da teoria freiriana, né, que é o diálogo. Né? Então, o Paulo Freire, logo de início ali, a gente tem o livro Andarilhos da Utopia, né, onde é narrado ali um pouco do contexto de vida, né, do Paulo Freire ali, e é muito presente essa questão do diálogo, né, na vida dele. Tanto que é isso que se faz, né, presente para que ele diga exatamente a relação, né, que ele travou com a ideia de liberdade. O diálogo antecede, né, essa perspectiva que ele tem da liberdade, né? Então, isso se faz muito presente. Então, enquanto um homem nordestino, fruto do seu tempo, onde ele também legitimou isso, né, se colocou, né, eu sou fruto do meu tempo e preciso ser respeitado por isso também, né, e isso vai culminar em outros debates que ele vai travar posteriormente, né. Então, Paulo Freire, nesse sentido, ele foi muito flexível, né, dentro dessa perspectiva do diálogo, né, e muito aberto ao diálogo também. Tanto que, se estivesse vivo hoje, digamos que não seria novidade para ele, né, considerar que há tantas pessoas contrárias, né, ao ideal freiriano, até porque ele era um grande defensor da democracia, né, e sendo um grande defensor da democracia e das liberdades, nada mais justo que tivessem aí alguns, ou uma meia dúzia de lunáticos contrários às suas ideias, né? Com certeza, Elisa. E eu gosto quando você chama a atenção da democracia, porque a democracia hoje ela é um nó no umbigo do brasileiro, né? Há um processo que talvez... Acho que o próprio Freire fala isso no Pedagogia da Autonomia. Vocês acham que eu não ia trazer esses mimos maravilhosos para vocês verem, né? Ele fala um pouco sobre esse processo
né? Que é o processo de humanização, da condição do ser humano como aquele sujeito pungente, que está sempre à procura, que está sempre pronto para a transformação, que está sempre curioso. E, às vezes, eu acho que tem faltado um pouco de curiosidade sobre o mundo. Ou essa curiosidade tem sido enterrada, né, aos poucos por algumas outras coisas que são tudo menos democráticas. Mas antes da gente continuar esse papo, Elisa, vamos dar uma boa noite para esse povo que está chegando. Eu quero só ver se está sentando o dedo no like, hein? Deixa eu dar uma olhada. Ih, gente, ainda não está o suficiente. Eu quero um dedo no like, porque a minha patroa, Tati do Xingu, tá nos assistindo, tá aqui no chat. Ela achou que eu não ia falar isso, mas eu vou falar. E vou dar uma boa noite maravilhoso para Flávia. Vou dar uma boa noite maravilhoso para o Edson. Boa noite para você, Tati, querida. Bom descanso. Boa noite, Paulo Roberto. Deixa eu ver. Paulo Roberto. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Isso. Boa noite, minha gente, toda essa gente linda, essa gente maravilhosa, né? O Edson está comentando aqui que a ignorância tem inveja de Paulo Freire e quem nunca ouviu aprende em lives como esta. Agora, o meu ego já melhorou um pouquinho, o da Elisa também. Pegou... Gente, só uma coisinha antes da gente continuar. Já pegaram vinho? Já pegaram cerveja? Já pegaram álcool? Já deram pix pra gente no Feminivinho e no Resistência Contemporânea. Minhas velhas, esse é o momento. Mas, Elisa, para quem não conhece Paulo Freire, para quem está aqui, como, por exemplo, a minha mãe que está assistindo, o meu avô que está assistindo, né? Para quem não tem esse cotidiano, muitas vezes da leitura, e que está atravessado desses diversos discursos sobre quem é Paulo Freire. O que você indicaria? Por onde começar? Por onde começar a entender esse filósofo, esse educador, esse transformador de vidas? Então, Raina, essa pergunta é muito legal, até porque antecede um pouco o que você disse aí sobre a questão da curiosidade, né? Eu tenho uma ideia que é a seguinte: não é nem tanto uma falta de curiosidade, mas uma desesperança. Então, o que casar com essa ideia de desesperança, né? Que também é um conceito do Paulo Freire. Então, antes da gente entender esse conceito de esperança, né? Eu diria para aqueles que gostariam de iniciar a leitura de Paulo Freire, iniciar pela Pedagogia do Oprimido, né? E aí, para quem não sabe, na Pedagogia do Oprimido, ele foi criticado, né, em seguida da publicação dessa obra por muitas feministas, né, até pela linguagem um pouco, digamos, sexista, volto a dizer, pelo sujeito fruto do seu tempo, nordestino, né, e isso ele reconhece, e aí ele escreve a Pedagogia da Esperança depois. E essa Pedagogia da Esperança, ele vai exatamente revisitar essa prática dele, né? Sendo um linguista também que era, né? Professor de língua portuguesa, ele é alfabetizador, então nada mais justo que ele também revisitasse isso e como orientação às obras que seguiram, as edições que se seguiram, né? A orientação para as editoras é que de fato pudesse rever essa questão, né? Então, e em seguida, né, a gente poderia falar aí do Pedagogia da Autonomia, que também é uma outra obra que é bastante importante aí para a gente entender. E nesse sentido que eu falei da falta de esperança, né, do sujeito, nesse momento em que a gente tem vivido, que é, digamos, comum, né, que haja esse tipo de desesperança, digamos que o que o Paulo Freire chama lá na Educação como Prática de Liberdade, quando ele desenvolve exatamente os tipos de consciência
né, que essa ideia de alfabetização para o Freire, né, e aí já tá implícito a própria noção de liberdade dele, né, a alfabetização para ele era liberdade nesse sentido, mas em que sentido? Porque ela não está sozinha da conscientização, né, elas estão caminhando juntas, e nessa perspectiva da conscientização, o sujeito, quando ele está, ele ainda não está, digamos, atrelado a esse processo educativo, ele tende a ter uma consciência um pouco, digamos, inocente da situação, né? Então, quando o Paulo Freire aposta nessa perspectiva de uma educação para a emancipação, para a conscientização, é fato que ele já legitima uma perspectiva de uma educação que seja para transformação social, política. Então, essa já é uma marca dessa pedagogia libertadora do Freire, né? Essa relação que ele tem com a conscientização, né? Então, a Educação como Prática da Liberdade, por exemplo, é uma obra também fantástica, onde a gente vai conseguir pensar exatamente nesses níveis de consciência, né? E o que é essa conscientização? Que o Freire também fala todo o tempo nas obras, né? Que está relacionada à nossa praxis, né? Essa praxis que é ação, reflexão, ação, né? Então, o nosso caminho aqui, né, ao educar um sujeito, é exatamente mediar as possibilidades, né, mediar dentro do contexto histórico que ele está inserido, exatamente a ideia, né, e a possibilidade que ele vê sujeito no mundo e com o mundo. Né? Então, é papel do educador, nesse sentido, mediar no processo educativo essa conscientização do sujeito no mundo e com o mundo. Né? Então, essa ideia da consciência que vai se renovando, né? Por isso a ação, reflexão, ação é fundamental para entender todo o contexto da obra do Paulo Freire. Então, eu diria que iniciar com a pedagogia do oprimido, né? Assim, né, como ele é tão estudado lá fora, que é principalmente pela pedagogia do oprimido, acho que é bastante válido, bastante válido. Ótimo, Elisa. Vamos dar mais uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando agora. Estamos aqui hoje com essa convidada maravilhosa, essa grande estudiosa, minha amiga maravilhosa. Boa noite para você, Vera Lúcia. Seja muito bem-vinda. Boa noite de novo para o Paulo Roberto. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Envia lá para aquele moço do prédio que fica falando que professor é comunista, que é doutrinador. Fala para ele vir conhecer o Paulo Freire. Envia lá para aquele povo dentro do seu condomínio que fica colocando lá, agindo igual um gado, né? Um gado ambulante. Coloca lá, coloca essa informação, coloca que a gente está online, que a gente está discutindo, que a gente está tentando refletir e transformar o mundo, né? Elisa, você traz uma coisa que é muito interessante na obra. Eu sou uma pessoa muito próxima ao marxismo, né? E uma parte da obra do Paulo Freire, aliás, uma parte da obra não, eu acho que um dos elementos fundamentais da obra do Paulo Freire é essa relação entre teoria e prática, né? É essa relação de que a transformação, ela vem pelo diálogo, mas ela vem por um diálogo que consegue ouvir o outro. Eu estava dando aula esses dias e me veio uma passagem desse Pedagogia da Autonomia na cabeça, que era essa tentativa, né, de aguçar a escuta, aquilo que os nossos alunos, aquilo que as pessoas precisam falar. Muitas vezes a gente quer falar sobre um determinado assunto, muitas vezes a gente quer colocar esse espaço como um espaço formativo, mas a gente não está habilitado ou a gente não está se habilitando a escutar o outro.
e a fazer uma escuta sensível do outro, que, na minha visão, o Paulo Freire acaba falando bastante disso, né? Entender que o outro tem autonomia, curiosidade e que a fala dele é importante, porque a transformação não vai acontecer comigo falando com ele, vamos lá, vamos votar no 13, precisamos de tirar essa coisa que está aí, precisamos de transformar o mundo, vamos lá. Isso não funciona muito bem, né? E nesse momento específico que a gente está vivendo, Elisa, eu fico me perguntando, será que o Paulo Freire, e será que a obra do Paulo Freire pode nos ajudar a transformar o nosso discurso político, nosso discurso de convencimento, aliás, o nosso discurso de diálogo, o estabelecimento de diálogo com quem ou não tem muita informação, ou com alguém que não tinha parado para poder escutar, para poder dialogar? Será que a obra do Paulo Freire, os elementos que estão dentro dessa obra, eles podem possibilitar a gente a fazer aquilo que a gente fez muito na última eleição, que era o famoso vira-voto? Então, Rani, é engraçada essa pergunta que você fez agora, né? Que tipo de influência aí, então, né, positiva nós poderíamos tirar aí da obra do Paulo Freire, né? Primeiro a gente tinha que entender, né, para quem não conhece Paulo Freire, e aí a gente sugeriu essas 3 obras aí, ou 4, com a Educação como Prática da Liberdade também, né? Aqui a gente precisaria compreender o contexto histórico da produção da maioria das obras do Paulo Freire, né? Lembrando que a pedagogia do oprimido antecede ali um pouquinho a ditadura militar, mas a maioria das obras seguem o período posterior à ditadura militar, então, e também os contextos de ditadura na América Latina, né? Então, pensando nesse sentido, qual que era o momento histórico, como que era a educação, né, no momento histórico ali da década de 60, 70, 80, né? Então, o que ainda está tão forte aí na educação, né? O autoritarismo, né? Ainda está muito presente o autoritarismo e uma educação ainda tradicional. Quando a gente pensa, né, que tipo de influência a obra do Paulo Freire tem, né, para a gente romper com essa prática ainda tradicional e autoritária, né, que nos cercam aí, e cerca a educação brasileira, né, principalmente quando a gente tem organismos internacionais que ditam as regras, as normas, né, para a nossa educação. Então, isso também é uma prática um tanto quanto autoritária, tendo em vista a forma como a pedagogia, por exemplo, de Paulo Freire dialogava. E com isso, eu chamaria atenção, por exemplo, pelos próprios círculos de cultura que o Paulo Freire desenvolvia, né, na sua prática pedagógica com a educação de jovens e adultos, onde o que ficou ali de grande lição para a gente é a escuta sensível, a necessária escuta sensível, né, da qual você falou, mas principalmente a não hierarquização de saberes, né? Então, isso já denota aí uma influência de Paulo Freire com outras leituras, né? Mas principalmente a gente pensar essa ideia que o Paulo Freire tinha é que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, né? Essa também é uma outra obra do Paulo Freire, né? A palavra eu vou tentar lembrar depois aqui a outra obra, ela já é póstuma, né? Então, essa obra, onde ele desenvolve essa própria ideia de mundo, né, o mundo da vida, a leitura da palavra, do mundo antecede a leitura da palavra, faz com que a gente perceba exatamente isso, que ele precisa chegar, e ele chega, sim, o Paulo Freire, nas mais diversas pessoas, nas mais diversas camadas sociais, é só vir com um pouco mais de aceitação e de dedicação para entender e compreender a leitura de Paulo Freire, né, com menos preconceito, como
Eu tive a oportunidade de participar de algumas conferências essa semana, né? Tendo em vista o mesmo período aí das comemorações do centenário de nascimento do Paulo Freire, e aí eu tenho muita curiosidade, muitas vezes, de ver os comentários dos leitores, dos espectadores, mesmo depois das conferências, né? E aí a gente vê, assim, que tem um grupo muito forte da direita brasileira que não tem uma leitura de Paulo Freire, ou se tem uma leitura muito rasa, né? E acaba fazendo com que essa leitura seja preconceituosa e não compreenda exatamente toda essa amorosidade que o Paulo Freire tinha quando ele coloca em primeiro plano sempre, né, o que rompe com a tradição da nossa educação, né, onde ele coloca o educando no primeiro plano. Né, e que nessa relação dialógica entre educando e educador, aquela prática que a gente estava acostumado, onde o professor, né, o educador, era o ser dotado de toda a sapiência e transmitia, né, esse conteúdo, né, onde o Paulo Freire ainda desenvolve a própria concepção de educação bancária dele, né, que é a ideia do professor, né, depositar conteúdos ali no educando, como se ele viesse, né, do seu mundo da vida sem nenhum tipo de base, né? E isso não é nem um pouco, digamos, democrático nesse sentido, né? O mínimo que o professor, o educador tem que compreender, e aí o grande legado que o Paulo Freire nos deixa, né? Talvez seja também esse elemento, né? Que é essa sensibilidade para escutar, né, e não hierarquizar os saberes. Até porque o desenvolvimento da pedagogia libertadora, né, o método de Paulo Freire foi aplicado exatamente na educação de jovens e adultos. E aí, imagine, né, a educação de jovens e adultos, ele até cita, né, numa das obras dele, o disparate, né, de uma dona de casa, né, que às vezes falava que eu não conseguia compreender aquilo antes de estar conversando no círculo de cultura. E aí ele se espanta, né, o porquê da dificuldade dessa compreensão, né, que essas palavras norteadoras ali, né, elas tinham que vir de acordo com o próprio cotidiano do sujeito, né. E aí, numa dessas cartilhas que o Paulo Freire teve acesso, tinha lá, né, fulano comeu a uva, né, mas a uva não era algo do contexto daquela moradora ali, daquela educanda, né. Então, como pensar, né, uma educação que aproxima o sujeito, né? Aproxima nesse sentido da experiência, do mundo da vida. E talvez seja isso também que, por vezes, tão erroneamente, pela falta de entendimento, a direita tanto critica. Por dar e cobrar, principalmente, né? Dar e cobrar essa autonomia do sujeito. Porque essa educação libertadora, ela tem um objetivo fim, que é a emancipação e a autonomia do sujeito, né? Frente a todo esse contexto de dominação, de opressão que a gente vive, né? Principalmente aí estando tão escancarado os elementos de uma sociedade neoliberal, né? Com uma herança agroescravocrata, né? Enfim, onde temos senhores que são donos das gentes também, né? Então, uma educação que liberta é importante. Exatamente, exatamente. E eu amo te ouvir. Eu amo te ouvir porque você traz para a gente poder pensar vários elementos aqui que são muito importantes dentro da obra do Freire. Uma delas, além da escuta sensível, é essa percepção de que quando você conversa com alguém, quando você estabelece um processo educativo com alguém, né? Quando você está ali na sala de aula com o seu educando, ele também é sujeito histórico. Ele também é sujeito agente. E muitas vezes isso é vendido de uma forma muito diferente dentro do neoliberalismo, né?
O sujeito que transforma o mundo começa a ser aquele sujeito que empreende no mundo, né? Mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Eu quero dar uma paradinha para a gente poder ler aqui esse chat maravilhoso. Vou ler aqui alguns trechos aqui. Paulo Roberto fala assim: muitos que estão criticando Paulo Freire não sabem nem de quem estão falando. E isso é muito comum, né, gente? É só a gente ver a fake news, como que a fake news tem se dinamizado aí pelos grupos de família no WhatsApp, né? Com mensagens apelativas, mensagens que não trazem nenhuma informação verídica, e com certeza Paulo Freire é um desses, né, Elisa? É um desses pensadores que sofre de forma póstuma a essa posição, a esse desserviço que a fake news faz para os brasileiros, para o mundo, na realidade, né? Carmen Miranda fala o seguinte: precisamos denunciar cada jumento que diminui o valor do Paulo Freire. O mundo valorizando e os genocidas menosprezando. É um projeto político, né, Carmen? Isso é um projeto político. Nada está como está por um simples acaso né, do mundo. Alguém que vai numa reunião internacional e diz que os brasileiros receberam 800 dólares, né, com vários pagamentos de R$ 250 que a gente viu que as pessoas receberam, e muito provavelmente não consegue, né? Tem um outro projeto político, e esse projeto político não passa pela valorização da educação, não passa por essa pedagogia libertadora que Elise está falando. Edson fala o seguinte: a ignorância prefere Olavos e Pondés da vida. Ou se prefere, né? Vamos ver aqui. Luiz Marles fala o seguinte, Elisa: ao ler Paulo Freire, temos a oportunidade de descortinar horizontes inacessíveis e também ter uma consciência política bastante sapiente. Isso é um problema para a extrema-direita, né? Ricardo Neto, de Recife, sim. Boa noite, Brasil. Boa noite, progressistas de todo o Brasil. A minha posição aqui com o Luiz é assertiva. Na minha percepção, é um pouco disso, né, Elisa? Sim, Paulo Freire acaba sendo uma ameaça. Com certeza. Foi interessante, Ranieri, você ter comentado essa questão das disputas de narrativas no início da nossa conversa aqui. E mais interessante ainda, né, como a gente percebe, né, historicamente, como que a inteligência brasileira, digamos assim, né, ela trabalha com essas disputas de narrativas, né? A gente está aí caminhando para o nosso bicentenário da independência, né, e aí a gente viu uma série de críticas, né, acerca do período não estar dando digamos, a real importância, né, do período com as narrativas válidas, né, e ao mesmo tempo a gente viu organismos que vieram à frente aí, impedindo que houvesse qualquer tipo de, digamos, chacota com o centenário do nascimento de Freire, né? Então, juridicamente dizendo, né, para que não houvesse aí um apagamento da sua memória. Então, veja bem, a gente tem aí de um lado, né, os nossos organismos que prezam pela nossa democracia, né, mantendo aí, né, e lutando para que mantenha aí a memória do Paulo Freire, e de outro lado, a gente tem a nossa extrema-direita, né, lutando para construir uma narrativa, por exemplo, do bicentenário da independência, com toda aquela pompa, né, de uma
de uma história extremamente nostálgica de imperadores, né, e etc., mantendo a tradição. Então, para a gente compreender um pouco, né, dessa história do Brasil, aí a gente precisa, de fato, perceber como que funciona, né, a própria construção do conhecimento histórico nesse sentido, né. Logo, a gente tem aí se a gente pensar aí na própria época da ditadura militar, a necessidade que teve do apagamento da pedagogia do Paulo Freire a ponto de mantê-lo em cárcere, né, como se as ideias dele fossem ser apagadas ali no cárcere. E o maior exemplo, né, é que não, né, o autoritarismo não apaga, né, os ideais e principalmente aquilo que o Paulo Freire também chamou de inédito viável, né? Para nós que temos esperança, né? E que desejamos anunciar, né, novos tempos aí, por isso ele fala de ação, reflexão, ação, porque a praxis libertadora é a possibilidade de conscientizar-se, né, e transformar, né? Por isso, esse sentido de mudança, né? De possibilitar um inédito viável. E romper com uma estrutura que tá posta, né? Então, nesse sentido, isso que causa bastante desconforto a essa extrema-direita, né? A gente está aqui firme e forte e mantendo a memória do centenário de nascimento do Paulo Freire, né? Isso incomoda muito a eles, né? Exatamente, acho que nós estamos disputando parte dessas narrativas, mas nos instrumentalizando de outras formas, né? Talvez nós não estejamos mais não só preparados, como também nós não estejamos mais interessados em utilizar as ferramentas do Senhor para atingir a liberdade, né? Ninguém vai utilizar da ferramenta do autoritarismo, da ferramenta da opressão, e isso é uma fala direta para o espectro da esquerda brasileira. Ninguém vai transformar o mundo subestimando a população, subestimando o favelado, subestimando a bicha, a trans, a travesti, a galera do MTST, a galera do campesinato. É esse tipo de... Eu acho que o Paulo Freire faz... Ele nos indica isso, né? Nós não podemos subestimar porque todos nós somos sujeitos. E num projeto político de tornar a liberdade o ponto central, a democracia o ponto central, a consciência o ponto central, nós não podemos subestimar essas vozes. E é com isso aqui que eu quero introduzir um bloco do nosso debate aqui. Mas antes, é óbvio que eu vou voltar para esse povo lindo que está aqui no chat. O chat está bombando hoje. Vera Lúcia colocando só o 13 e o coração. Alessandro dizendo, viva Paulo Freire, viva a educação popular. Vera Lúcia, podem até nos matar, mas nunca conseguirão destruir as ideias de Paulo Freire, né? E o Edson coloca aqui... desculpa. O Outras Vozes Neves coloca assim, boa noite, minha sexta-feira é sem vinho, mas é conserva gelada. E tá tudo bem. E é sobre isso, não é não? Gente, olha aqui, não falem muito de cerveja, porque a minha gatinha aqui do lado, ela sabe, ela é boa, ela é boa. Meus amores, eu quero entrar, então, contigo, Elisa, num outro tópico, que é essa relação da pedagogia de Paulo Freire com feminismo. Será que tem match? Será que essa relação cola? Como é que ela cola? Eu quero fazer essa pergunta porque eu sei que a sua pesquisa ela tem dialogado com a pedagogia freiriana e também com as questões de gênero e a representação da mulher na República Brasileira,
né? Então, assim, qual que é a influência de Freire para a praxis feminista? Por que as feministas valorizam, ou não, não sei, a obra de Freire? Sendo que talvez ele tenha usado, como você mesmo mencionou no início, uma linguagem que fosse um pouco sexista, né? Como que você vê? Dá match esse combinado? Porque, para mim, eu já vejo aqui um bom casal. Dá sim, Ranieri. Essa pergunta é ótima. A gente tem digamos, um conhecimento de Paulo Freire muito maior em outros países, né? E principalmente dentro dessa perspectiva do feminismo, né? O Freire é bastante lido nos Estados Unidos, né? A gente tem uma pesquisadora que recentemente até veio a público, né, para falar um pouquinho aqui também no período do centenário, que é a doutora Miriam Furlan, da Universidade de Michigan. Então, é também uma pesquisadora de Paulo Freire, né, e que estuda aí dentro da perspectiva dos movimentos feministas, né? Isso, a professora Miriam, atual, né? Mas outros autores, tantos outros autores, dialogaram com Paulo Freire, o que mostra aí essa possibilidade, sim, mesmo diante de uma linguagem que foi primeiramente sexista, né? Eu falo primeiramente porque no Pedagogia da Esperança ele revisita, né, essa própria prática dele, por isso a praxis é tão presente, né, pela possibilidade dessa transformação, né? E aí ele também faz a meia-culpa, né, por ser um sujeito do tempo dele, mas outras autoras, por exemplo, como a Bell Hooks, feminista, professora nos Estados Unidos, mulher negra, teve a obra de Paulo Freire como uma força e uma base muito grande para a pesquisa, né? Principalmente, a Bell Hooks mesmo publicou um livro aqui para nós, que é o Ensinando a Transgredir, né? Que dialoga bastante, tem um capítulo inteiro falando e dando ali toda a importância à obra de Paulo Freire para a pesquisa dela, principalmente porque, mesmo sendo mulher, e sendo mulher negra, ela conseguiu ver muito mais presente na obra de Paulo Freire essa característica da liberdade, quando ele situa ali as populações rurais, né, a experiência que ele teve ali com os trabalhadores rurais, e pela experiência de vida dela mesma, ela viu o quanto aquilo aproximava e o quanto a educação que ela havia tido, né, no período da educação fundamental, por exemplo, tinha sido diferente, né, do que aquilo que de fato hoje a gente poderia perceber, né? Por exemplo, a Bell Hooks cita, né, que na educação fundamental ela tinha ali um apoio, né, das próprias professoras, até porque ela viveu um período de segregação racial, né, então estudava em escolas, no ensino fundamental, escolas para mulheres negras, né, e nesse sentido, ela quando vai, né, para o ensino médio, que a gente chamaria de ensino médio aí, e para a universidade, ela já está num outro contexto, né, que não é mais o contexto de segregação racial, mas traz aí todo o histórico dessa segregação racial, que também perpassa, acho que, grande parte das sociedades que tiveram aí a colonização como um modo de produção, de exploração, né, enfim. Então, nesse sentido, ela percebe, né, que quando ela adentra na universidade, por exemplo, a praxis que estava ali, todo o histórico de autores, enfim, não era nada libertador para ela nesse sentido. Então, o Paulo Freire foi bastante importante para ela. Então, nesse sentido, o que eu digo? Não é porque ele não tenha usado inicialmente uma linguagem
que nos incluísse enquanto mulheres, enquanto todas as identidades de gênero aí, que ele deveria ser rejeitado, certo? Então, ele é possível de ser criticado, mas não de ser rejeitado. Então, nesse sentido, a obra dele se faz importante, principalmente pela capacidade do diálogo, né? E pela capacidade de reinventar-se. O Paulo Freire era um leitor sagaz, né? E recentemente também a UFSC publicou uma palestra aí do Paulo Freire, da década de 90, e quem tiver a oportunidade de assistir também é muito interessante, porque ouvir o Paulo Freire falar, né, mostra aí um pouco essa amorosidade, né, e dessa possibilidade que o Freire via na vida entre o diálogo entre sujeitos, né, ou seja, a ideia do sujeito no mundo e com o mundo. Então, isso era muito presente, é muito gostoso de ouvi-lo falar nesse sentido, né? Então, não tem como a gente rejeitar dessa forma a obra dele, principalmente nessa característica, né, do opressor e do oprimido, né? Cabe, claro, né, ele dizia que cabe às mulheres criarem uma linguagem própria que mantenha a sua emancipação, né? Não caberia a ele isso, mas sim fazer a meia-culpa, né? Inclusive, lamentável que a gente não tenha tido aí, né, a oportunidade de ter acesso às cartas que essas mulheres feministas outrora enviaram para o Freire, né, e como esse diálogo poderia ter surgido ali, né, que seria bastante interessante também. Mas nesse sentido, o que a gente vê é que colocando a mulher nesse sentido como a oprimida dentro dessa esfera, dessa estrutura, né, caberia a ela também essa ideia de construir a sua própria linguagem e libertar-se e libertar, nesse sentido, aquele que está vendado, né, ou cego, né. A essa perspectiva de sujeito no mundo, com as gentes, né. Sim, com certeza, com certeza. Ai, gente, que delícia, né? Gente, não, é sério, que delícia. Poder escutar, numa sexta-feira dessa, entendeu? Numa sexta-feira já se aproximando para o fim do ano, já se aproximando por. Eu acho que a gente está se aproximando de um novo momento, Elisa, que é um momento em que a gente precisa de se alimentar de esperança para poder traçar estratégias, de tirar o coiso, para poder traçar estratégias para não deixar a educação se tornar uma mercadoria, né? Para poder traçar estratégias para que as pessoas se tornem, tenham a sua cidadania, né, respeitadas, e aqui eu incluo todas as pessoas, todos os corpos, e eu acho que o Paulo Freire, e fazer uma live dessa, comemorar o centenário dele, nesse momento, abre precedente para a gente poder parar, tomar um fôlego, né, porque eu acho que ele traz essa esperança para a gente, e para, como vamos traçar estratégias, né, para poder transformar o mundo? Quais estratégias a gente pode fazer? Como eu posso traçar uma estratégia para transformar na minha sala de aula? No meu salão, né? Eu tenho a Tati, ela de vez em quando ela faz unha, que a Tati, ela faz aqui, né, a revolucionária, que não sei o quê, né? Quem vê parece que a Tati ela vai atravessar o mundo com uma bazuca na mão. Mas a Tati também ela tem essa outra, são as várias Tatis dentro dela mesma, né? E aí esses dias ela estava me contando sobre uma manicure, que ela vai numa manicure, e que essa manicure falava o seguinte: eu vi você batendo panela esses dias contra o Lula lá no prédio, né? Aí ela falou assim: sim, nossa, eu bati a panela porque você bateu também. Eu nunca tinha batido a panela aqui no prédio.
São essas coisas. Eu acho que nos possibilita pensar agência e transformação de um mundo a partir de outros lugares, a partir de outras formas, a partir de um outro debate. Eu acho que depois de hoje a Tati vai me proibir de vir no Feminivinho, que eu já expus ela aqui. Foi um exposed. Amiga, te amo. Vamos só dar uma olhadinha no nosso bate-papo. Nós já estamos chegando no nosso último momento do Feminivinho. Então, se você não fez uma pergunta, esse é o momento que eu vou começar a ler aqui os nossos últimos comentários. Rosângela Martim Nunes fala o seguinte: Paulo Freire, um grande educador, muito boa noite. Deixa eu ver aqui. As pessoas estão dando boa noite. Vamos para um novo recomeço com o melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sobrenome: resiliência, resistência, solidariedade e amor ao próximo. Gente, eu acho que é um pouco disso, né? Elisa, para a gente poder fechar, eu queria que você fizesse uma definição, trouxesse para a gente uma definição aqui sobre o que é liberdade para o Paulo Freire. O que é uma prática libertária, né? A partir do Paulo Freire. E como o Paulo Freire pode nos ajudar a nos tornar mais humanos. Minhas duas últimas perguntas, prometo. Então, né? Essas duas perguntas aí são fundamentais para a gente fechar o nosso diálogo aqui hoje. O que é a liberdade? Né? O que é essa prática libertadora para o Paulo Freire? Se é função do educador mediar, né, essa possibilidade de conscientização do educando, né? Então, a prática libertadora, ela parte, de fato, do educando, mas, principalmente, ela possibilita e ela objetiva ali que esse sujeito tenha consciência do seu papel dentro da sociedade, da sua condição social, até porque a pedagogia ela não é separada da política para o Paulo Freire. Então, talvez seja isso que até hoje a nossa extrema-direita não compreendeu. Não existe educação que não seja ideológica, né? Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que tipo de educação a gente quer oferecer para os nossos jovens, né? Se ela vai de encontro com as práticas que a gente almeja de humanização, de emancipação, de construção de autonomia do sujeito, onde a gente tem um processo avaliativo, por exemplo, como o processo avaliativo do Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame um tanto excludente, principalmente no contexto da pandemia que a gente tem visto. Então, como a gente pode pensar, por exemplo, uma educação que emancipe, que liberte, que seja igualitária, dentro desse contexto onde o sujeito ele acaba sendo responsabilizado pelo sucesso, pelo fracasso dele, e nós não entendemos ou fingimos que não entendemos que ele vem com uma história, né, e que a nossa sociedade toda vem com uma história, né, e é essa história exatamente que para esse sujeito ser livre ele precisa entender, né, que são as nossas heranças, principalmente de uma sociedade agroescravocrata, extremamente, digamos, desigual, né, e patriarcal. Estava difícil sair essa palavra aqui. Com certeza, patriarcal, né? Com certeza. E nesse sentido, como a gente pensa uma sociedade que pode ser livre, né, de todas essas amarras?
Primeiro, a gente precisa conscientizar os nossos educandos dessa nossa história, dessa nossa trajetória, lembrando aí do nosso bicentenário da independência do Brasil também, né? O que a gente precisa valorizar enquanto memória aí, né? Essa memória é exatamente dos sujeitos que construíram a nossa sociedade, né? E tentar fazê-los com que, para que a gente entenda que dentro dessa estrutura social, né, onde a gente perpassou aí pelo colonialismo, né, pelo coronelismo no início da nossa república, né, onde essa questão da sociedade agrária está sempre presente, e de sujeitos donos de gentes, né, também. Então, nesse sentido, uma educação que liberte seria, para o Paulo Freire, talvez uma educação que possibilite, né, que a gente não tenha desigualdades entre gêneros, entre classes, ou mesmo entre raça, né, ou que se tenha uma desigualdade nesse sentido, que a gente, pelo menos, firme aí a ideia de que seja uma educação antirracista, né, onde a própria Bell Hooks é uma grande uma grande autora aí que poderia trazer aí alguns indícios dessa prática libertadora de uma educação aí antirracista, né? Então, é isso. Pensar uma educação libertadora para o Freire é dar voz a esses sujeitos, né? E pensar que essa educação não se separa do social, né? Não tem como a gente pensar em nos humanizarmos se não for na relação entre sujeitos, né? E entre sujeitos, o quê? Que são extremamente diferentes, mas que também são iguais. Nós somos iguais dentro de uma perspectiva, que seja pelo menos essa, de que somos todos sapiens, né? E que somos sapiens, né? Temos que possibilidade de ação, reflexão e ação, né? Então, somos iguais, somos diferentes, mas somos iguais. Né? Exato. Elisa, vou só fazer uma pausinha antes do final, grande finale, porque nós temos aqui um mimo para essa live. Eu falei que hoje ia ser dia de transformação. A arquiteta Lúdica com um super stick de R$10 para gente. Muito obrigado. Um brinde à arquiteta. Minha gente, não deixem de se inscrever no Feminivinho. Não deixem de fazer um Pix para a gente, para o canal do Resistência Contemporânea. Esse canal ele é articulado por uma multidão de pessoas engajadas, né? Eu, Elisa, aqui numa sexta-feira, com muito amor, com muito carinho. A Tati sempre, toda sexta, aqui também no Feminivinho, né? Compartilhem essa live. Compartilhem essa live, façam o conhecimento, né, e o nosso debate circular, porque esse debate, essa comemoração, ela não pode se esgotar aqui na gente, ela precisa de atravessar espaços, ela precisa de atravessar corpos, né? E eu acho que esse é o momento que nós precisamos de nos mobilizar de forma cada vez mais estratégica e também sensível. Elisa, meu amor, eu agradeço a sua presença, maravilhosa, como sempre, trazendo para a gente um conteúdo, né, uma fala qualificada, uma discussão maravilhosa. A gente podia aqui ficar discutindo por um bom tempo ainda, tomando vinho Seria e tal. Daqui a pouco metendo o pau no, né? Você sabe quem. Inominável. O inominável que a gente inevitavelmente fala, né? Mas eu quero deixar vocês aqui com o meu agradecimento. Foi o meu primeiro Feminivinho aqui, guiando as coisas, no chat, lendo os comentários, fazendo merchan, pedindo para se inscrever. Então eu quero agradecer a paciência de todas e todos. Meu nome é Raniele, podem me seguir no Instagram, podem seguir o Feminivinho. E alguém aqui, antes da gente terminar, isso aqui é importante. Alguém aqui escreveu o seguinte: Alessandro Hipólito,
Tem um amigo que no mestrado ele trabalha uma pesquisa sobre a literatura homoafetiva muito massa para esse programa do Feminivinho. Ele é de Heriutaba, no Ceará, chama-se Edivan Ferreira. Alessandro, segue a gente lá no Instagram, manda mensagem para a gente, que vai ser o maior prazer discutir a importância da literatura homoafetiva no Brasil. Tá? Meus amores, então, uma boa noite. A Maria Verônica está aqui dizendo: Rani e Elisa, boa noite, um abraço do tamanho da distância. Vou deixar a Elisa se despedir, mas antes, como diria Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora sob a pena de ser uma farsa. Muito boa noite, meus amoras. Aneli, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É sempre uma honra estar aqui. Eu convido a todos vocês que, se possível, visitem lá o depósito de tese da UFG, repositório de tese. Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, está disponível, está publicada. Daqui a pouco sai a tese. E para a gente falar um pouquinho sobre representação da mulher na República. Mas o que eu deixo aqui hoje de mensagem nesse centenário do nascimento do Paulo Freire é que a gente não faça aí da nossa inexperiência democrática, que é o que Paulo Freire falava já, um obstáculo, né, para que a gente não alcance essa nossa democracia plena, né, onde a gente consiga aí um pouco mais de dignidade para todas as gentes, né, independente de quaisquer que sejam as diferenças, né, sejam de classe, de credo, de raça, de gênero, enfim. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todas, a todos e a todos, e espero que a gente possa aí, de fato, se abraçar logo, né? E que, assim que possível, a gente marca uma nova fala aqui. E viva o Paulo Freire! Ai, que delícia! Viva! Beijo, beijo e até a próxima sexta, minha gente!